Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Maísa Barbosa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns na hora de puncionar um acesso venoso periférico. De antemão eu já trago aqui para vocês, existem 7 erros principais que muitos profissionais nem se dão conta que realizam. E aí, antes da gente falar sobre eles de fato, é importante a gente observar que quais são as finalidades principais da punção venosa? Realizar a coleta de sangue para exames laboratoriais e também a administração de medicamentos. Mas aí, Maísa, quais são os erros que muitos profissionais realizam? O primeiro deles, garroteamento em margem errada. Então preste atenção. A literatura diz que o espaço entre o local a ser puncionado e o local de garroteamento deve ser entre 7 a 10 centímetros. Mas aí o que acontece? Muitos profissionais eles não observam a margem de espaço entre o vaso e o local que vai ser garroteado, e aí eles acabam diminuindo muito essa margem de garroteamento. Então é um erro bastante comum. O segundo deles diz respeito à técnica de garroteamento errada. Então o que acontece? As pontas do garrote elas não devem ficar para baixo. Por quê? Porque elas podem ficar se movimentando e também contaminarem a área onde vai ser puncionada. E além disso, tem muitos profissionais que também têm dificuldades na hora de realizar essa questão do laço. Mas aí é algo que cabe a gente relatar, né? Que existe já no mercado alguns dispositivos que foram criados, pensados para trazer aí mais facilidade ao profissional no momento de realizar esse garroteamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui um garrote com um bloodstop, né, onde você vai realizar o garroteamento e fixar aqui o garrote no dispositivo. Então, já evita que você precise realizar aquele laço. Então, acho aqui um produto inovador que vai te auxiliar aí no momento de realizar esse procedimento. Outro erro muito comum diz respeito ao tempo de garrote. Então, a literatura diz que esse tempo ele não deve ultrapassar 1 minuto. Então, a dica que eu trago aqui para você: garroteia, observa o vaso que irá puncionar. Escolheu, percebeu que é um vaso pérvio que vai valer a pena puncionar? Então, você retira o garrote para realizar a antisepsia. E aí você só vai garrotear novamente no momento que, de fato, você for realizar a punção. O quarto ponto, o quarto erro aí que eu acho um dos mais gritantes é bater na veia do paciente para verificar a permeabilidade. Então acredito que você já deve ter observado aí em algum estabelecimento de saúde que alguns profissionais eles dão aquela batidinha na veia do paciente para verificar se é pérvia. Então nunca façam isso. Por quê? Porque você vai causar lesão ao paciente, lesão ao vaso e também a questão da dor ao paciente. Já é um procedimento que por si só é doloroso. Você vai causar mais dor ainda ao paciente, então observe essa conduta. Se você já cometeu esse erro, então fique atento e não realize-o mais. O quinto ponto diz respeito a exagerar na colocação do álcool a 70. O que acontece, Maísa? Existem muitos profissionais que acabam embebedando demais o algodão de álcool a 70 e aí acabam molhando demais a região onde vai ser puncionada. Eles não esperam secar e já vão realizando logo a punção da veia. Então, assim, tenha muita atenção. Só coloque a quantidade essencial para realizar a antisepsia, certo? Observe para que você não embebede demais o algodão e acabe cometendo esse erro. O sexto erro diz respeito à técnica de antisepsia, então preste bastante atenção. A técnica correta é você realizar movimentos retilíneos únicos de distal para proximal. Outras literaturas elas dizem também que você pode realizar movimentos que são circulares. Mas aí o que acontece em relação a essa antisepsia, Maísa? Alguns profissionais eles acabam realizando a limpeza de uma área curta, ou seja, só da área que eles acham que vão introduzir o catéter. Isso está errado, a gente deve realizar a antisepsia considerando uma área de segurança. Por quê? Porque subtende-se que a gente vai retirar, né, o que é potencial à infecção daquela área. Então sempre faça a antisepsia de uma região maior do que aquela onde de fato encontra-se o vaso onde você irá funcionar.
E aí tem profissionais também que dão leves batidinhas com algodão no local e tem ainda aqueles que só passam 2 vezes o algodão com o álcool a 70 achando que já fez a antisepsia. Isso também está errado. O que a gente deve fazer? Sempre passar o algodão, observar se não há sujidade. Se houver sujidade, você vai continuando passando. Por quê? Você só deve funcionar aquela área se de fato ela estiver propícia para que você faça a punção. Então tenham sempre atenção em relação à questão da antisepsia, certo? Porque vocês vão estar aí prevenindo a infecção. E o 7º e último erro é não observar corretamente os critérios de escolha, onde fará o acesso e também para a escolha do catéter. Isso é algo muito importante, certo? Não é só de fato a gente, eu vou escolher o scalp azul, que é o scalp mais utilizado. A gente tem que observar os critérios, as especificidades do paciente e a demanda, certo? Então existem alguns pontos que nós devemos considerar no momento, de escolha do dispositivo e também das áreas onde serão realizadas a punção. Então observe alguns critérios aqui que eu trouxe para você. O primeiro, a idade. Isso é muito importante, porque, por exemplo, pacientes que são mais idosos, eles têm o quê? A pele mais delicada. Então a gente tem que ter cuidado em escolher dispositivos que não irão promover uma agressão maior do que aquela que será necessária por conta do procedimento. Então tenham sempre atenção a isso. O segundo ponto, a gente deve oferecer o máximo de conforto ao paciente. Então observe o local onde você realizará a punção e promova o máximo de conforto ao paciente. Outro ponto muito importante é a facilidade de acesso. Então, a área onde vai ser puncionada, ela deve ser de fácil acesso. Tenha muita atenção a isso. Não adianta você puncionar vasos, você puncionar veias, que não sejam acessíveis. Por quê? Você vai ter aí uma maior dificuldade de realizar esse procedimento, certo? E também ele não vai ser acessível e também vai acabar produzindo aí maior desconforto e dor ao paciente. O 4º critério é regiões livres de tatuagens. Se você está atendendo um paciente que ele tem tatuagens e ele necessita de uma punção endovenosa, você deve observar e realizar a punção de áreas que sejam livres de tatuagem, até porque vai facilitar na hora de você observar a permeabilidade daquele vaso. Então tenha muita atenção em relação a isso. O 5º ponto são áreas com poucos pelos. Nós não devemos considerar áreas a serem puncionadas aquelas que têm muitos pelos. Então tenha atenção em relação a esse ponto também. E outro critério aqui que eu trouxe para você é que áreas não puncionadas recentemente. Não puncione áreas que já foram puncionadas em curto espaço de tempo, certo? Faça o rodízio. Para quê? Para que você não promova uma lesão maior àquela área do paciente, além de ser, uma questão aí que vai propiciar também o risco maior de infecção. Então tenha sempre atenção a esses pontos na hora de você considerar o catéter e as especificidades da inserção desse dispositivo. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, porque nós temos essas e outras dicas de enfermagem que vão te auxiliar aí, te ajudar no seu aprendizado e melhorar cada vez mais a efetividade da sua atuação. Então, se você também gostou desse vídeo, dê o seu like e também comente. Desencantei!